Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, todos os doentes e demais pessoas que nos seguem através dos meios de comunicação social, nós reunimos-nos aqui no amor de Cristo para dar graças ao Senhor pela sua misericórdia. Ele faz prodígios a favor de todos nós, sacia quem tem fome e sede de justiça, de paz, de amor. Por isso mesmo viemos aqui dar graças, viemos aqui prostrar-nos por terra, adorar o Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas. Confessemos os nossos pecados. E a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes que penso assim de palavras, atos e intenções, para minha culpa, não é uma grande culpa. Peço a Deus Maria, aos anjos santos, e a vós, irmãos, que eu Deus do nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens que pela amados. Senhor Deus, dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, porque só em vós põe a sua confiança. Defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra dizendo: Não vive o homem sobre a terra como um soldado? Não são os seus dias como os de um mercenário? Como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim eu recebi em herança meses de desilusão e conheceram-me e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: quando é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite? E agito-me angustiado até ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e desvanecem-se sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo para ganhar o maior número possível. Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo o custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. Cristo suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu, retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar.
Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, terminei de proclamar um excerto do Evangelho de São Marcos, que nos diz que ao sair da sinagoga, após ter evangelizado e cumprido a sua missão, Jesus podia muito bem ter ido descansar, mas não o fez. Por compaixão, aproximou-se de uma mulher velha, doente, acamada, tocou-a com grande amor e curou-a, fazendo com que ela voltasse a ser útil. Ora, este gesto de Jesus, era totalmente contrário aos costumes da época. Tocar uma mulher sã já não era normal, quanto mais estando doente. Qualquer judeu observante da lei ter-se afastado daquela mulher. Este Evangelho dá-nos mais um exemplo e mais uma lição. Jesus dá-nos mais um exemplo e mais uma lição. Além da compaixão pelos enfermos e sem dizer uma única palavra, Jesus deixou claro que não pode haver discriminação e pede mudanças de mentalidade. Aquela mulher ou outras marginalizadas pela sociedade têm o direito de igualdade, dignidade e respeito. Jesus acolhe a todos, sem distinção de sexo, raça ou cor. O seu carinho e a sua atenção para com aquela mulher e para com os enfermos são claras com aquela mulher e outras. No Evangelho nós vemos diversas vezes o Senhor ter atitudes solícitas para com outras mulheres, outras pessoas, enfermos, e isto são demonstrações claras de amor e de igualdade. Onde Jesus entra, leva a alegria. Onde Jesus entra, leva a salvação. Todos nós podemos recuperar vidas. Passemos agora o Evangelho para os dias de hoje e para a nossa missão cristã. Todos nós podemos recuperar vidas, curar pessoas, devolver-lhes a esperança, oferecer alegria aos que padecem. Na nossa sociedade há imensas pessoas carentes de mãos solidárias, carentes de mãos que as toquem, carentes de mãos que ajudem a levantar das prostrações, das doenças, da depressão, das dificuldades. Um dos detalhes mais impressionantes do Evangelho é a compaixão e a misericórdia que o coração de Jesus sentia para com os doentes. Jesus nunca deixou passar alguém sem lhe conceder a cura desejada. Ele veio para salvar almas, devido à sua misericórdia, compaixão e amor, tornou-se também médico dos corpos. Obviamente que nós não podemos imitar Jesus na cura dos doentes, nós também, os irmãos e irmãs que não são médicos não podem ajudar como os médicos a curar enfermos, mas podemos ter compaixão, podemos consolar, podemos ajudar os pobres e os enfermos. Jesus tem um coração sensível, afetuoso, cheio de carinho e ternura para com todos nós. Por isso também nós nos devemos esforçar
também nós, ao sairmos daqui a pouco, depois de louvarmos e darmos graças a Deus, não estamos desobrigados da nossa missão. Neste Evangelho, Jesus mostra-nos que aquilo que vivenciamos nas nossas orações, na Eucaristia, nos momentos de adoração, é apenas o começo, é apenas a motivação para podermos realizar a missão de ser cristão. Louvar, orar, adorar a Deus é fundamental, porém, não podemos ficar só por aí. O Senhor envia-nos a tocar as pessoas, a compreendê-las, a escutá-las e a amá-las. Como vimos, a liturgia de hoje leva-nos a refletir sobre este tema de sofrimento, da dor, da angústia, da perda do sentido da vida. Deus não é causa de sofrimento, como muita gente pensa e acredita. Deus não castiga ninguém. Ele está junto de nós para assumir connosco as nossas dores, as nossas angústias e ajudar-nos a enfrentá-las. Deus dá ânimo, Deus dá coragem, Deus dá fé, Deus dá esperança para nos ajudar a carregar os nossos fardos, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos físicos, os nossos sofrimentos espirituais, os nossos sofrimentos emocionais. E, reportando-nos à primeira leitura, nós vemos como a vida de Job, víamos ao ouvir proclamar a leitura, como a vida de Job se assemelha à de tantas pessoas que passam por humilhações, por dificuldades, que são próprias do caminhar e que provocam e provam o sofrimento nos momentos de incerteza e de dor. Todos nós, mesmo aqueles e aquelas que têm o coração voltado para Deus, passam por sofrimentos, passam por decepções, passam por fracassos. No entanto, a nossa confiança, a nossa esperança nos planos do Senhor ajuda-nos, a nossa confiança e a nossa esperança ajudam-nos, muito embora também possamos, como Job, desabafar a nossa angústia. Job era um homem justo e sofredor, faz o desabafo do que tem sido a sua vida sobre a terra e como espera pelo momento da sua libertação. Na hora da perseguição e da aflição, o Senhor também escuta o lamento do nosso coração. Há momentos em que precisamos de abrir o nosso coração diante de Deus e expressar o nosso infortúnio, porém, sem desespero. Deus espera a nossa manifestação, mas também espera a nossa confiança. As experiências da nossa vida são uma motivação para que possamos evangelizar anunciando o reino de Deus. Deus quer salvar a muitos através do nosso testemunho, seja de dor, seja de amor. Não esqueçamos que a dor, quando é vivida em Cristo, transforma-se em amor. No entanto, precisamos entrar na realidade das pessoas a quem queremos testemunhar o amor de Deus, para não parecermos superiores ou melhores. Aprendendo com São Paulo, nós também podemos tornar-nos fracos para ganhar os fracos. Tornar-nos tristes para ganhar os tristes e dar-lhes alento. Tornar-nos alegres para ganhar os alegres. Tornar-nos, enfim, colocar-nos na pele do outro, vendo no outro o rosto de Cristo, a fim de sermos também para eles o rosto de Cristo. Entrar na miséria dos que sofrem e assim ser luzeiros do amor de Deus. O salmista exalta o modo de ser do nosso Deus que, ao mesmo tempo, é omnipotente e, ao mesmo tempo, é suave. Apesar da sua grandeza, Ele desce até nós para confortar os nossos corações despedaçados, os nossos corações atribulados e enfaixar as nossas feridas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que fixa o número das estrelas e chama cada uma por seu nome. Se assim acontece, quanto mais Ele fará conosco, que somos a obra-prima da criação. Ele é o amparo dos humildes, mas dobra até ao chão os impiedosos.
Deixemo-nos, pois, entusiasmar pelo exemplo de Jesus, pela solidariedade e dedicação que nos ensina, e saiamos daqui como pessoas e como comunidade mais comprometida para ajudar a resolver os problemas das pessoas da nossa terra, da nossa comunidade, não esquecendo a importância da oração no anúncio apaixonado e no anúncio acertado do Evangelho. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, de novo à força e glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino para a frente. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, verdade e verdade. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Comuna Santa, Católica e Apostólica, que fazemos o salário dos morados e são dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida benignidade da vida. caríssimos fiéis, oremos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, e elevemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicante, dizendo de coração sincero: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo nosso Bispo João, seu presbitério e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos que exercem algum ministério eclesial, oremos. Pelos missionários enviados a outros povos, pelas ordens e congregações religiosas e pelos movimentos cristãos de apostolado, oremos. Pelos povos e nações do mundo inteiro, pela cidade em que vivemos e por todos os seus habitantes sem trabalho, oremos. Pelas famílias de toda a terra, pelos jovens, suas esperanças e projetos, e por todas as crianças amadas ou maltratadas, oremos. Pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que sofrem alguma doença incurável e por todos os rejeitados deste mundo, oremos. Deus omnipotente e cheio de misericórdia, que em vosso Filho percorrestes os caminhos da humanidade e libertastes dos seus maus as multidões, ouvi a súplica da vossa Igreja e socorrei-nos sem demora, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãs e irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, e tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles e aquelas que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Logo às 6 horas realiza-se aqui a festa antecipada de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do Caminho da Sé, onde o coro voltará a marcar presença. O grupo de leitores reúne segunda-feira, dia 8, às 19h30, no Centro Paroquial. Também no Centro Paroquial, na terça-feira, dia 9, pelas 20 horas, reúne o grupo de catequistas da Sé. A catequese de adultos realiza-se na quarta-feira, dia 10, às 20 horas, no Salão Paroquial de Santa Luzia. A Conferência Vicentina da Sé reúne quinta-feira, no Centro Paroquial, dia 11, pelas 17h30. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças